bem-vindos à nossa oficina de teatro de formas animadas. Muito prazer, eu sou a Giovana. Hoje nós vamos construir alguns bonecos para contar a história dos 3 porquinhos. Você já conhece essa história? Então vem comigo. Nós vamos precisar de uma tesoura sem ponta, sempre lembrando que para essa oficina você precisa do acompanhamento de um adulto, tá? Pode ser o papai, a mamãe ou o seu responsável, para que juntos possamos usar os materiais sem se machucar. Uma tesoura sem ponta, tinta preta ou caneta retroprojetora preta, tinta rosa, que a minha já está separada, um pincel, 3 rolinhos de papel higiênico, uma meia fofinha, EVA para construir o nosso chapeuzinho, o meu já está pronto. Alguns enfeites para os nossos porquinhos, como um lacinho e um shorts. E algumas bolinhas rosas que podem ser substituídas pela tinta também, tá? Vamos lá! Primeiramente, a gente vai começar pintando os nossos porquinhos. Então, os 3 rolinhos de papel se transformarão nos 3 porquinhos da nossa história, ok? Vou pintar eles de cor de rosa. Você também pode usar o porquinho sem pintar, tá? Não tem problema. Pode usar o rolinho da cor do papelão mesmo. E é só fazer os enfeites. Primeiro porquinho pintado, vamos deixar secando. O próximo porquinho.
terceiro e último porquinho pintado. Enquanto os porquinhos secam, vou mostrar para vocês como que foi a construção do nosso lobo mau. Como eu disse, nós vamos precisar de uma meia fofinha. Eu já deixei o meu lobo pronto, vou mostrar para vocês. Para os olhinhos, eu usei olhinhos de papelaria mesmo, mas vocês podem usar um botão, uma miçanga ou até mesmo o EVA, tá? Eu colei os olhinhos no meu lobo mau e o meu lobo mau ganhou um cabelinho para deixar ele mais estiloso. Então, o meu lobo mau tem um moicano. Como que vai ficar o nosso lobo mau na história? A gente vai pegar a meia, vamos colocar a meinha na mão, organiza os olhinhos do lobo. E tcharam! Esse é o nosso lobo mau, prontinho para a nossa história. Então, os dois olhinhos e o cabelinho do lobo. Agora a gente deixa ele esperando até a hora de vir aqui assoprar algumas casinhas. Enquanto os nossos porquinhos estão aqui secando, nós vamos fazer o focinho dos porquinhos. Eu vou usar essas bolinhas, que são aquelas bolinhas fofinhas, mas vocês podem fazer com um recorte de EVA em formato de círculo ou até mesmo diretamente no porquinho usando apenas a tinta. Então vamos acompanhar comigo. Vou pegar 3 bolinhas, um focinho para cada porquinho. E nas bolinhas eu vou fazer 2 furinhos, que na verdade serão 2 pintinhas com tinta preta para representar as 2 narinas dos porquinhos. Vou usar para dar um formato a ponta de um pincel. Primeiro focinho pronto. Segundo focinho pronto. Vamos para o último focinho. Prontinho. Esses focinhos serão colados nos nossos porquinhos com auxílio de cola quente. Lembrando mais uma vez que é imprescindível e importantíssima a presença de um responsável para que vocês realizem essa oficina, para que vocês não se machuquem com os aparelhos que serão utilizados. Então, para colar os focinhos nos porquinhos, nós vamos usar cola quente, ok? Vou mostrar para vocês como eu fiz a minha cartolinha, que será usada em um dos meus porquinhos. Eu precisei de um círculo de EVA, certo? Depois eu cortei uma tirinha para montar a aba da cartola, um círculo menor para fechar e uma tirinha de outra cor para dar o enfeite da nossa cartolinha. Tudo isso eu colei com cola quente para que ela ficasse no formato e depois ela será colocada na cabeça de um porquinho, também com o auxílio da cola quente. Para o nosso segundo porquinho, o de shorts, eu recortei também um pedaço de EVA no formato de um shortinho, fiz aqui o formatinho das pernas e também será colado depois no nosso porquinho. E por último, para o nosso terceiro porquinho, que será um porquinho de gravata, fiz um lacinho com uma fita bege. Esse lacinho também será colado no nosso porquinho, ok? Vamos lá. A tinta já está seca, então agora a gente vai começar a montar o nosso porquinho. Vou começar colando o focinho nele. Então, escolho a frente do meu porquinho. Vou com a cola quente fazer um pinguinho. E colocar o focinho do nosso porquinho. Olha só. Porquinho com focinho. Usando novamente a tinta preta e o cabinho do nosso pincel, vou fazer os olhinhos desse porquinho, tá? Então, vamos lá com a tinta preta mais uma vez. O cabinho do nosso pincel e vou fazer a bolinha
dos olhos do nosso porquinho. Dessa vez um pouquinho maior que o focinho. Nesse momento, vocês também podem usar uma caneta preta, certo? Ou até mesmo a tinta, o que vocês tiverem em casa. E assim nasce os olhos do nosso porquinho. Para a boca, eu vou usar a ponta do pincel e vou desenhar uma boquinha. Meu porquinho vai estar feliz. Aqui temos o nosso primeiro porquinho pronto. Este porquinho irá usar chapéu. Já vou aproveitar para colocar o chapéu nele. Com a ajuda da cola quente, vou passar aqui na parte de cima e colocar o chapéu no nosso porquinho. Passei a cola quente, venho com a cartolinha e encaixo na cabeça do nosso porquinho. Primeiro porquinho pronto, de cartola. Fique aguardando os seus irmãos. Para o nosso segundo porquinho, vou repetir o procedimento de colar o focinho. Então, eu aplico um pouco de cola quente. Aplico o focinho. Vou fazer os olhinhos. Olhinhos feitos. Vou fazer a boquinha. Boquinha feita. E esse porquinho terá uma gravata borboleta. Então, eu vou pegar o meu lacinho que eu já deixei pronto e vou colocar no porquinho com a ajuda da cola quente. E o meu segundo porquinho de gravata está pronto. Vou agora finalizar o meu terceiro porquinho com o meu porquinho de calças. Então, eu vou começar colocando a calça nele antes do focinho, ok? Vou colocar cola quente na estrutura da calça. E vou colar no nosso porquinho. Calças coladas. Agora eu vou recortar essa pontinha para aparecer a perninha do nosso porquinho. Então eu tiro, ó, com a tesoura só a parte do meio da calça.
pontinhas. Calças coladas, vou colar o focinho do nosso porquinho. Focinho colado, finalizo o rosto do nosso terceiro porquinho, com os olhos e a boquinha. E o nosso terceiro porquinho está pronto. Agora nós vamos preparar todo o cenário para a criação da nossa história. Nós vamos agora construir o nosso cenário para a apresentação da nossa peça. Para começar, nós vamos fazer a casa de tijolos. Eu recortei pequenos paralelepípedos que serão usados para construir os tijolinhos da nossa casa. Estou usando os EVAs azuis escuro e claro, porque a casa pertence ao nosso porquinho de chapéu azul. Então, combinará com o chapéuzinho dele. Agora eu vou colar todos os EVAs com cola quente e vou levantar a nossa casinha para vocês verem como ficou. Estou colando e vou mostrar para vocês. Ó, estou intercalando um azul escuro e um azul claro, um escuro e um claro, para dar esse efeito de tijolinhos e ficar mais bonitinha a nossa casa, tá?
E a nossa casinha está pronta! Vou mostrar para vocês como que eu fiz a estrutura da casa. Eu usei um pedaço de papel duro, no meu caso uma sacola. Vocês podem usar papelão, cartolina, papel cartão ou qualquer outra folha de papel que seja um pouquinho mais dura para montar a nossa estrutura da casinha. Para deixar ela firme para a nossa cena, eu vou colocar um pedacinho de fita segurando ela na mesa. Truques de cenário. Quem está apresentando conhece os truques, quem está assistindo não conhece. Então vocês podem usar o que for ficar atrás, que ninguém vai ver. No meu caso, vou colocar um pedacinho de fita aqui, para que ele fique com a estrutura mais durinha. Para a segunda casa dos nossos porquinhos, que é a casa de madeira, nós vamos usar palitos de sorvete. Eu separei alguns e montarei a estrutura da casa usando os palitinhos. Lembrando que a casa de madeira nem é tão forte assim, então ela não precisa ter a estrutura dos palitos bem juntinhos. Vou fazer ela com um espacinho maior. Vou colocar 2 palitos e um no meio para estruturar as paredes da casinha. Mais 2 palitos e um no meio. Também usando a cola quente para colar os nossos palitinhos um no outro. Ó, parecem 2 cerquinhas. Nós vamos construir 4, tá? Então 2, faltam mais 2 para montar a nossa casinha. Terceira, e agora vamos para a última paredinha. Agora nós vamos unir as estruturas para montar as paredes da casinha. Coloco cola quente, coloco um palitinho colado no outro. Segura até secar para que a parede não desabe. Vou para a próxima parede. Também colo e seguro para que não desabe. Última paredinha para fechar a nossa casinha. Coloco e seguro até secar. E aqui temos a segunda casinha. Para a estrutura da casinha de palha, usarei 4 palitinhos que eu já colei no formato de pirâmide. São apenas 4 palitinhos onde eu colei as pontas para que eles formassem uma estrutura.
A gente sabe que a casa de palha do primeiro porquinho, ela é bem fraquinha, né? Então eu vou fazer dessa forma, só para ter uma estrutura para poder colocar as nossas palhas, ok? Com a estrutura montada, venho com o auxílio da cola quente colocando as palhas na nossa casinha. E assim está pronta a nossa casinha de palha. Tudo pronto? Agora nós vamos começar a contar a nossa história com os personagens e o cenário que construímos juntos. Vamos lá? Era uma vez 3 porquinhos que moravam juntos na casinha da sua mãe. Um belo dia, a mamãe, já muito cansada, teve uma conversa muito séria com os 3 porquinhos e pediu que, agora que eles já estavam grandes o suficiente, que cada um fosse para o seu lado e construísse a sua própria casinha. E assim, os porquinhos, um pouco perdidos, resolveram construir suas casas. O primeiro porquinho resolveu que não perderia muito tempo com isso, então construiria uma casinha de palha. Muito rápido e sem muito capricho, construiu a sua casinha. O segundo porquinho
um pouco mais caprichoso, mas também com pressa, resolveu que faria uma casinha um pouco melhor que a do seu irmão, mas que não perderia muito tempo com isso. Foi aí que resolveu construir uma casinha de madeira. O terceiro porquinho, muito caprichoso e preocupado, resolveu que faria uma casa forte, que aguentasse temporais, vendavais e também que suportasse qualquer tipo de vento, porque o que aqueles porquinhos sabiam muito bem, mas parece que tinham esquecido, era que perto dali, na floresta, morava um lobo. E esse lobo, de vez em quando, gostava de encher a barriga com carne de porco. Para se livrar de ficar com medo, o terceiro porquinho fez uma casa muito bem estruturada. Tijolinhos por tijolinhos, construiu uma casa muito forte. Demorou bem mais tempo que os outros, mas a sua casa ficou impecável e suportaria qualquer tipo de vento. Passaram-se os dias, cada porquinho morando na sua casa. Viviam todos muito tranquilamente, às vezes se encontravam para bater um papo. Cada um contava como estava a vida, agora que não moravam mais juntos. Se despediam e ia cada um para sua casa. Num belo dia, o porquinho Joseval estava tranquilo na sua casinha de palha, descansando, quando de repente ouviu alguns barulhos. Ignorou, já que por ali passavam alguns tamanduás, algumas lebres que corriam de um lado para o outro, e se esqueceu mais uma vez que por ali também passava o temido lobo da floresta. O lobo foi caminhando lentamente e bateu na porta da casa do porquinho. Quem é? Sou eu, o lobo. Venho aqui te dizer que eu estou com um pouquinho de fome e adoraria comer carne de porco defumada. O porquinho começou a tremer de medo e não sabia mais o que fazer. O lobo pediu: abra a porta, senão eu vou soprar. O porquinho, com medo, disse que não abriria a porta. E então o lobo soprou. E a casinha desabou. O porquinho, com medo, correu o mais rápido que pôde e entrou na casa do seu irmão. O lobo, sem pressa, foi chegando, sentiu o cheiro de porquinhos com medo e bateu na porta mais uma vez. Quem está aí? Sou eu, o lobo. Eu fui agora ali na casa do seu irmão, soprei e ele correu para cá. Se vocês não abrirem a porta, soprarei e a casa derrubarei. Os porquinhos ficaram com muito medo, mas aquela casa era um pouco mais forte. Deveria aguentar os sopros do lobo, não é mesmo? O lobo esperou a porta abrir e ninguém abriu. Então ele avisou: eu vou soprar. Encheu os pulmões e a casa não caiu. Mas o lobo encheu os pulmões novamente. E no segundo sopro, era uma vez uma casinha de madeira. Os porquinhos, com muito medo, correram muito depressa. Pediram ajuda para o seu irmão, que morava na casinha de tijolos. Ele os deixou entrar. O lobo, sem pressa, seguiu os porquinhos e deu de cara com aquela casinha. Começou a gargalhar, porque sabia que já tinha derrubado duas, então seria muito fácil derrubar a terceira casinha. Bateu na porta mais uma vez.
aí?" perguntou o terceiro porquinho. "Sou eu, o lobo. Eu já derrubei a casa dos seus 2 irmãos e continuo com fome e com vontade de comer um porquinho defumado. Acho melhor vocês abrirem a porta, senão soprarei e a casa derrubarei." Os 3 porquinhos cochichavam lá dentro. Os 2 outros com muito medo. E o terceiro porquinho, dono da casa, tendo a certeza de que aquele lobo jamais derrubaria suas paredes de tijolos. Afinal, ele tinha construído com a certeza de que não derrubaria. O lobo esperou e a porta não abriu. Então ele resolveu soprar. E soprou. E nada. E encheu os pulmões mais uma vez. E nada. E mais uma vez. E o lobo cansou. E a casa não derrubou. Percebeu que teria que desistir, mas saiu de fininho para não dar o braço a torcer para os porquinhos. Resolveu que procuraria outro tipo de comida na floresta. E triste e cansado, foi-se embora. Os 3 porquinhos conversaram bastante. E os 2 irmãos preguiçosos aprenderam uma valiosa lição. O seu irmão explicou que antes de construir sua bela casa de tijolos, ele havia pensado em todos os perigos que corriam na floresta, seja através da natureza ou dos predadores que moravam ali, como o lobo. Os 2 porquinhos resolveram que juntos vão construir uma casinha de tijolos para que eles possam morar, já que não querem mais morar sozinhos, porque agora ficaram com medo. E o terceiro porquinho, que sabe que sua casa aguenta até o sopro do lobo mais forte, voltou tranquilo para sua casa. E assim, viveram tranquilos e aprenderam que com pressa e sem capricho não se faz uma boa moradia. Essa foi a nossa história. Muito obrigada. Obrigada por participar. Obrigada por construir conosco todo o nosso cenário, todos os nossos porquinhos. É muito importante ter vocês aqui. Estou muito feliz de partilhar com vocês. Espero que juntos possamos construir muitas e muitas histórias. Um grande beijo e obrigada!